A grande prostituta do Apocalipse. Graça e paz, irmãos. Vamos a mais um estudo de final de semana. Quem é essa grande prostituta e o que ela realiza junto às nações? Ao lermos Apocalipse no capítulo 17, versículo 5 diz: em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. A grande prostituta é um grande mistério. Suas práticas repugnantes, asquerosas, desagradáveis em todas as nações e tempos, refletem numa sociedade perdida, sem Deus. Ela é a grande Babilônia. Esse mistério implicando um fato espiritual até então oculto, mas agora revelado, assim como a união de Cristo e da Igreja é um grande mistério, uma verdade espiritual de grande interesse, uma vez escondida, agora revelada em Jesus. Então, lemos Apocalipse 17, versículo 3 diz: então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A prostituta também é chamada de mulher que está sentada sobre uma besta vermelha. Ela está localizada no deserto. Quando lemos Apocalipse 17, também o versículo 9 e o 10, dizendo: aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. E o mistério sendo revelado. A prostituta está sentada primeiro sobre os 7 montes ou colinas. Esses 7 montes também são chamados de 7 reis, em que 5 já caíram: o Egito, a Síria, Babilônia, Média Persa e Grécia. Esses são os 5 reinos que já caíram. Agora é o reino do 6º, chamado Roma. Roma é o reino que ainda existe. Foi Roma que crucificou a Cristo. Foi Roma que destruiu Jerusalém e espalhou os judeus. Foi Roma que perseguiu os primeiros cristãos nos tempos pagãos e os cristãos protestantes nos tempos papais. O outro, que ainda existe, não surgiu. São as conjunções, a união de 10 reinos. Este existirá por pouco tempo. É quando lemos Apocalipse 17, 11, que fala sobre o 8º reino e diz: a besta que era e agora não é o 8º rei, é um dos 7 e caminha para a perdição. Este é o reino do anticristo. Como a iniquidade da prostituta é um fermento operando em mistério e, portanto, chamado de o mistério da iniquidade, assim, quando ela é destruída, a iniquidade, até agora nela oculta, e será revelado o homem da iniquidade, o anticristo, que será o 8º reino. Lendo Apocalipse 17, 4 diz: a mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro. Pedras preciosas e pérolas seguravam um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. A prostituta está vestida de azul e vermelho e cheios de sua maldade junto às nações e povos. Tudo que é impuro e detestável é com ela. Lemos Apocalipse 14, 8, diz: um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a Babilônia, e fez todas as nações beberes do vinho da fúria da sua prostituição. Ela, a prostituta, é a grande cidade, a Babilônia, e ela também cairá, assim como caíram as bestas
e Satanás, como já estudamos no final de semana passado. Lendo também Apocalipse 18:11, os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Nessa cidade haverá grande poder comercial. Ao retornarmos à leitura de Apocalipse 17, o versículo 1 e o 15 diz: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e língua. E o mistério continua sendo revelado. Diz o texto que a prostituta estará assentada sobre muitas águas e que essas são povos, as nações. A prostituição está sendo aceita por muitas nações e ela a está governando. Lendo o Apocalipse 17:18 diz: a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Outro texto também que enfatiza isso é Apocalipse 18, a parte B do versículo 23, que diz: todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. E também Apocalipse 18:24, que diz: nela foi encontrada sangue de profetas e de santos, e todos os que foram assassinados na terra. Essa prostituta, irmão, que reina sobre as nações, línguas e povos, ela não suporta o bem e persegue os santos e os profetas. Com o seu comando dos reinos na terra, ela está matando os servos do Senhor, os santos, enquanto ela cresce e enriquece seu reino com a sua prostituição. E muitos vivem luxuosos nessa abominação. Continuando Apocalipse 17:6, que é o nosso estudo, vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Será que estamos vendo isso hoje, irmãos? Estamos vendo em parte ou já completo essa prostituta reinando com suas abominações? O tempo da prostituição em todos os sentidos, estamos presenciando isso hoje sim, mas a situação ainda irá piorar quando a igreja não estiver mais aqui na terra, quando a igreja estiver completamente com o Senhor. A grande prostituta, sendo essa cidade forte, uma grande cidade, ela será julgada em 1 hora e condenada em apenas 1 dia. Quando lemos Apocalipse 18, versículo 10, diz: amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Algumas traduções chamam condenada de castigada, e juízo, julgamento, sentença, em apenas 1 dia. Apocalipse 18:8 diz: por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Interessante é que aqueles que se embriagam com a sua prostituição, logo terão raiva dela também. São os 10 reinos ou 10 chifres que não receberam ainda o reino. Vamos ler Apocalipse 17, versículo 12. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por 1 hora receberão, como a besta, a autoridade como reis. Continuando em Apocalipse 17:16, a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Por um tempo gostarão dela, da grande prostituta. Depois eles a arruinarão. Lembrando que até o reino de Roma, que é o 6º reino, que ainda existe, aquele que lemos em Apocalipse 17, de 9 a 11, a grande prostituta estará atuando. Já no 7º reino, o reino dos 10 reis,
os 10 chifres. Aquele que ficará por pouco tempo, esse reino odiará a grande prostituta. É quando ela cairá. Vemos isso em 2 textos importantes. Apocalipse 14:8, que diz: um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Ou seja, irmãos, as nações da terra se embriagaram com essa prostituição dela. Continuando Apocalipse 18:2, e ele bradou com voz poderosa: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Tudo que vem da prostituição é morada de demônios. Por isso, o cuidado daqueles que são igreja do Senhor em fugir da prostituição é importante. Fugir dos laços dela. A prostituição está em todos os lugares e principalmente em mídias sociais e todo tipo na internet. Todo cuidado é pouco, se enredar a essas coisas é fácil. Fiquem sempre no espírito e repreendam caso vejam algo a usarem na internet. Expulse todo tipo de pensamentos malignos, visto que essa prostituta e suas abominações terá seu fim trágico, e os que praticam isso são coniventes com as moradas dos demônios. E por final, a prostituta não será jamais achada. Lendo o Apocalipse 18, versículo 21, que diz: então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Seu mal foi tão grande, a prostituta, que ela será posta na escuridão do mar e será jamais achada. Seu mal terá um fim. Sua punição é exemplar pelo Deus justo, pelo Cordeiro, assim também como todos os malignos, seja as bestas e o próprio Satanás. Por isso, irmãos, cuidado com essa casta de demônios, essas moradas que é a grande Babilônia. Não se enredem com ela. Amém, irmãos? Vamos ficar por aqui esse estudo. Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente final de semana e início de semana abençoado no Senhor. Amém.